Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para uma reunião lá. Excelência. Obrigado. A gente estrear o nosso podcast do Pilar Excelência, STEMcast Carreira. E eu sou o Alexandre, mentor do Pilar Excelência, design do projeto STEM. Eu sou a Lorena. Então, no nosso primeiro episódio, nós vamos entrevistar o professor José Renato, engenheiro eletricista e meu coordenador do Pilar Excelência. E aí, professor, o senhor pode contar um pouco sobre a sua trajetória, a sua história, como foi que tudo começou? Fique à vontade. Primeiro, quero agradecer aí vocês aí, que são duas pessoas importantes no projeto. Você, desde o começo, o Alexandre, e a Lorena, um pouco mais recente, né, como mentores do Pilar Excelência. Como tudo começou, né, é muito longa a extensão da sua pergunta, né, Lorena? Meu pai e minha mãe se conheceram, mas dentro dessa intenção de vocês, que vocês tinham combinado, né, de conversar, da questão de mostrar o quanto é importante a gente estreitar a relação entre o que acontece na academia e o que acontece no dia a dia corporativo. Eu lembro, há um tempo atrás, não muito tempo assim, quando eu estava na universidade, a gente tinha muito poucas oportunidades enquanto aluno, de poder conversar com pessoas do mundo profissional. Eu tive o meu primeiro contato com empresa já no terceiro ano, quarto ano da faculdade, o sétimo semestre, né? Oitavo semestre, quando o estágio era obrigatório. Né? E ainda assim era com a empresa onde eu fui fazer o estágio. E depois, ao final do ano, no final do curso, no TCC, que tinha a semana da empresa, alguma coisa nessa linha. Então, eu acho que isso que vocês vão trazer semanalmente, de trazer opiniões e professores e pessoas, é importante até mesmo para tirar um pouco, desmistificar um pouco. Para a gente, inclusive. Não é? Porque Sim. Algumas vezes a gente fica com aquela coisa, o mundo corporativo é um lugar inóspito, uma selva, você vai encontrar pessoas, né, com intenções diversas, e quando a gente desmistifica, isso é interessante. Então, nesse sentido, a minha vida acadêmica começou, não vou falar o ano, porque senão vocês vão fazer a conta, né? Mas eu me formei em engenharia. Você vai fazer a conta. E eu sou engenheiro eletricista, fiz 5 anos. 5 anos. Para engenheiro aqui, ó. Viu, Lorena? 5 anos. 5 anos, durante 5 anos. Nunca peguei DP. Tá? Não. Foi universidade pública? Não importa. Isso é desnecessário. Mas é o caso, o importante da coisa é o seguinte: você se predispor, né? E manter o foco. A manter o foco do tempo mínimo, né? Para você conseguir se formar. E aí depois eu fiz engenharia elétrica, depois eu fui. A nossa formação naquela época, e que é uma coisa que o projeto até permite melhor, era muito técnica, né? Então, aí eu fui fazer uma pós em marketing. É o mesmo caminho, né, professor? Então, Alexandre, na minha cabeça, o meu objetivo de estudar a área de administração era porque, e é uma coisa que a gente fala muito no nosso pilar, a coisa dos soft skills, né? Você desenvolver algumas competências que você não tem, a gente não tinha nem a oportunidade de ter isso, né? E que a gente até propicia, a gente fala muito disso exaustivamente. Como formação também, né, nos cursos das trilhas. Então, o senhor tomou essa decisão depois de uma experiência que o senhor teve no mercado de trabalho, né? Então, foi bem assim, Lorena, eu comecei a fazer o meu estágio e eu lembro quando eu era estagiário, e é verdade isso, eu falo brincando, mas é verdade, uma tarefa do estagiário era lavar as garrafas de café de manhã, ia lá, lavava a garrafa, colocava o café e depois não é que a gente ia servir, a gente colocava no lugar onde as pessoas tomavam café. É real isso? É real, é verdadeiro isso, é muito verdadeiro. E as nossas atividades como estagiário era tirar cópia, eram coisas assim totalmente... Não era um estágio em alguma coisa específica? Não, eu fazia um estágio numa grande empresa na área de engenharia, certo? Mas eles usavam a gente como estágio com uma atividade totalmente sem relevância, certo? E aí, e tinha muito essa coisa, e aí tem uma coisa, por que eu fui fazer uma pós numa área diferente?
porque eu sentia falta da coisa da interação com as pessoas, porque na verdade a gente era muito focado em performance, equipamento, eficiência, eficácia, os resultados. E aí eu fui fazer a pós em marketing, numa área de humanas. Fiz lá os 2 anos, é outra pegada, é outro tipo de enfoque que é dado, mas é positivo para você começar a criar uma empatia, né? Porque tudo nessa vida é a coisa de você se colocar no lugar do outro. Se a gente se colocasse no lugar do outro, a gente... É o desenvolvimento a gente pode dizer, inteligência emocional. A gente começa a enxergar o outro como participante também do processo de trabalho que a gente está envolvido, né? Sim, porque é o que você falou, nada, por mais que você tenha uma atividade, você vai fazer um estágio, você tem a tua atribuição aqui, né? Lorena tem outra, e eu fico alguma vez perturbando vocês, vocês têm que se conversar, vocês têm que se falar. Várias vezes. Né? Várias vezes. Ainda bem que vocês fizeram as pazes, né? Sim. Vocês eram até inimigos, né? Mas eu tô falando assim, quando, por exemplo, o Alexandre tem uma atividade, eu tenho uma atividade, a Lorena tem a sua atividade. Cara, quando você não faz a sua atividade, não é só você que, poxa, a atividade da Lorena também é interferida. A minha atividade também é interferida. Então, quando a gente começa a ter o entendimento que cada um de nós somos uma peça de um longo processo, que a nossa atividade, o sucesso ou o fracasso da nossa atividade impacta na atividade do outro, a gente começa a desenvolver a coisa da empatia. A coisa da inteligência emocional, porque o pessoal mistifica muito, né? Sim. É aquela coisa, o que vai fazer um diferencial no nosso dia a dia é a forma como a gente controla as nossas emoções nas várias situações que a gente tiver. Nos vários momentos. No momento de raiva, no momento de angústia, no momento de tristeza exagerada, no momento de alegria. Em qualquer momento que tiver, como é que você vai equalizar e usar da melhor forma o teu sentimento, a tua emoção, né? Não é controlar. E às vezes deixar também passar, né, a gente atingindo pela emoção e quer responder aí de cara, assim. Às vezes a gente enxergar a situação. Aí que é a inteligência. Aí que é a inteligência. Nunca. Não. Você é algo. Não, mas Lorena, até essa coisa de. Não tem a ver com idade, tem pessoas mais veteranas, assim, e não tem. Porque é uma coisa também da gente saber que é importante. Vai ter pessoas que não importa a gente falar, olha, antes de você se estourar por conta de alguma situação, cara, respira. Não, cara, pra mim tem que ser dessa forma. Cara, tudo bem. A gente tem que ter até inteligência emocional para saber que não cabe julgar o teu comportamento ou o comportamento do outro. Principalmente a separação, né? Pessoal e o que é profissional. Exato. E é muito duro isso, né? Algumas vezes ontem eu estava numa reunião numa empresa. Eu não estou dando exemplo de vocês, não. Eu daria, mas eu estava numa reunião numa empresa e tinha uma menina que eu fazia uma semana eu tinha discordado dela fortemente com relação a um determinado ponto de vista dela. Mas discordado. Só falando, não, eu não concordo com esse ponto de vista. Na reunião Não. Olha só, na reunião que eu tive com ela no começo da semana, ela tomou uma postura nessa outra situação e eu concordei com ela. Falei, nossa, você quase fala o nome. Concordo com você. E falei em público, não, poxa, eu concordo que era uma outra posição. Ela me ligou para me agradecer. Para agradecer. Não, obrigado por você ter tomado partido do meu lado, porque na semana passada, como a gente teve uma discussão, eu pensei que você fosse... Falei, Flávia. Não, Flávia, é o seguinte, é profissional. Quando eu discordei de você, cara, acabou ali. Ponto. Estamos numa outra situação, eu posso concordar ou discordar, e eu discordo do teu ponto de vista. Eu posso discordar do seu ponto de vista. Lógico, eu tenho que ter empatia de falar, cara, o que pode estar te levando a ter uma opinião diversa da minha?
A gente teve até uma reunião do Grandes Temas um dia desse, né? Sim. E que o colega falou assim, olha, você tem que parar e ver, cara, o que é que eu posso melhorar de mim, independente do outro, para me portar melhor naquela situação. E isso, Lorena, é do dia a dia. Vai ter situações que a gente vai levar numa boa. Vai ter situações que vai pegar a gente num dia que não está muito bom, um dia que não está muito, né? E na nossa vida profissional, a gente vai aprender a todo momento a lidar com essas situações, né? Algumas vezes a gente vai se dar melhor, algumas vezes a gente não vai. E é engano a gente achar, algumas vezes, que, não, professor, o senhor tem mais tempo, o senhor vai saber. Não, a gente não sabe. A gente só tem que se policiar para a gente levar da melhor forma possível. É uma dificuldade muito grande que eu tive. Eu faço design no FAN, né? E quando eu comecei a estagiar ou fazer alguma peça visual para empresas, é que, obviamente, vão pedir alterações, né? Porque eu não sou um deus do design e eu preciso ter um alinhamento da intenção e da prática que eu coloco. E eu ficava muito ofendido, professor. Ofendido com as alterações. Eu tava tipo, como assim? Mas tá perfeito. Eu passei horas fazendo isso. E aí depois que a gente vem entender que esse alinhamento que precisa ter, né? E não eu botar só o que eu acho. Eu entrei no mercado de trabalho aos 18. 2019 eu entrei dentro da área técnica de eletrotécnica, que já foi no e foram os meus primeiros 5 meses trabalhando na área técnica. A gente era estagiário, eu era estagiária, mas eu não servia café. Saía para trocar cabo elétrico, ter treinamento, e nós trabalhávamos em equipe. Era uma equipe de 5 funcionários. Realmente também houve isso de saber separar o pessoal do profissional, de saber relevar o tom de fala, de saber a hora certa de falar sobre determinado problema. Então, assim, tudo que o senhor está falando agora realmente corresponde à realidade que eu vivi naquele local. E, assim, hoje, na mentoria, graças a essas experiências que eu venho tendo ao longo dessa minha carreira profissional, eu acredito que a gente consegue conduzir bem devido a cada um ter vivido um pouco de cada coisa no mercado. Tanto é que a gente faz amizades, a gente cria um vínculo. E é muito diferente quando você passa todos os dias no mesmo local, você tem um plano de carreira naquele. Então, assim, é constantemente aquela avaliação qualitativa, uma avaliação de performance. E é juntar o técnico com o emocional. São indispensáveis. O equilíbrio dos dois vai garantir um profissional de qualidade. Próxima pergunta. Não, mas olha só, mas é que eu interromper. Olha só, quando você comenta a coisa do... E eu não gosto de ser feedback, né? Poxa, eu entrego o trabalho, a pessoa vai lá e comenta, né? Isso, aquilo. Isso não é fácil, não é só para você, não. Não é fácil para ninguém. A todo momento, quando... tem pessoas que... não, deixa eu fazer de qualquer jeito aqui, e a pessoa vai comentar. Esse é o pior dos mundos. Porque, né, o cara não fazer o melhor de si nas entregas. Isso é o pior dos mundos. Mas quando a questão, basicamente, é ter a humildade para saber ouvir. E que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. As pessoas, elas não têm tempo para ouvir. Qualquer que seja a atividade que a gente faça algumas vezes, a gente enfrenta aquela coisa do... Mal você fez a entrega, mal você está falando, a pessoa já te interrompe. Ou, se eu falo alguma coisa que já não te agrada, eu estou falando alguma coisa, você já corta para tentar justificar. Isso aí não é de um dia para o outro. Vai ter situações que, mesmo eu me policiando para ouvir tudo, vai ter situações que vão ser tão... vão pegar tão no jeito que eu vou querer interromper, eu vou acabar provocando. Então, a coisa é só se policiar de uma forma normal, de, cara, olha, eu falo, vou ouvir a Lorena, eu posso discordar de tudo que a Lorena falou, cara, mas deixa eu
ter o ponto de... Deixa eu ganhar o ponto de vista dela. Deixa eu conhecer esse ponto de vista dela. Vou te ouvir. Eu posso discordar, mas é importante eu ouvir. Quanto mais você escuta o outro, certo? Mais você pode criar uma outra possibilidade, um outro ponto de vista de pensar por um outro lado. O senhor lembra muita coisa do seu estágio? Ter desempenhado? Porque, assim, nas primeiras semanas é difícil ter contato com a área técnica. Mas depois teve algum contato, teve algum ramo, assim, dentro da elétrica? Lorena, assim, as coisas que eu mais marcantes no meu estagiário são coisas não técnicas, né? Era o café, era o... Cara, eu tinha uma atividade que era... certamente vocês não eram nascidos. Quando se fazia placa de circuito impresso, as placas de computador, né, eram feitas, e para você... E são trilhas, né? Tem lá o resistor, o capacitor, tudo. E se fazia uma plotagem. Uma plotagem, né? Como se fosse uma impressora de grande porte. Sim. Só que essa plotagem era no filme, era fotoplotagem. Não era impresso não era uma coisa impressa numa impressora. Era uma coisa que você desenhava num CAD, num sistema CAD, um software, e desenhava na tela. Isso era super moderno na época. E aí depois você gerava um filme, você revelava esse filme. Em vez de mandar imprimir, você revelava. Então, por conta disso, a gente tinha uma máquina, uma sala escura, duas salas escuras. Tinha uma sala escura onde, numa sala, era o equipamento plotando. Era tipo Em vez de ser impresso, era plotagem. Então, a luz batia, onde a luz batia, queimava o filme e ficava preto. Então, isso ficava, sei lá, horas rodando. Era como era feito pra... Exato. E aí tinha uma porta giratória e você pegava esse filme, quando parava de plotar, pegava esse filme e você ia para outra sala. A outra sala tinha os equipamentos de revelação do filme. E aí você tinha lá um líquido, você fazia a revelação manual, cara, que era a revelação, botava lá o filme, uma A3, A2, A1, e ficava revelando, aí passava para o outro, e não era tempo, era por... Qualidade. Não, era assim, você tinha que deixar 20 segundos no aparelho tal, na bacia tal. Como é que você contava 20 segundos no escuro? Você contava. Era 20 segundos ou não? Era a gente ia saber depois. 2, 3, 4, 5, 6. Era assim. E o senhor fez muito isso lá. Nossa, Lorena, eu penso que algumas vezes eu ainda cheiro a revelação nas minhas mãos, porque eu trabalhava muito com esse negócio. Mas aí eu lembro que essa era uma atividade que eu tinha, né, o senhor muito. curtiu? Não, assim, era legal ter... Quando eu tô falando pra vocês, parece uma coisa super legal. Cara, mas o meu papel qual que era? Fazer revelação, cara. As coisas que foram marcantes, então, foram eram coisas que eu não aprendi Cara, eu sou engenheiro, cara, eu tô aqui revelando o filme. Aí acontecia assim, Lorena. Era uma sala grande, tudo escuro. Depois que virou engenheiro. Tudo escuro. Aí era tudo no escuro. Aí o que aparecia? Depois de muito tempo no escuro, você começa a enxergar mais as coisas, né? Tudo. Então eu começava a ver, putz, tá muito vazamento de luz. Então eu comecei a fazer, cara, vou fazer um projeto para deixar a sala escura. Porque a sala escura não era tão escura assim, porque tinha frestas, tudo, né? Cara, aí eu... Deu bom? Não, aí olha só, mas isso era uma coisa que eu não tinha aprendido isso na engenharia, no meu curso de elétrica, cara. Aí como é que eu fazia? Como é que eu vou marcar os pontos de luminosidade no escuro? Porque, na verdade, eu tinha que medir... Tava com ponto de luz ali. Quando eu ligava a luz, eu já não sabia onde era, né? Então tinha que ser no escuro. Então eu trabalhava no escuro com giz. Então, enquanto escuro ainda, botava a escada lá, marcava com giz. Ia fazer a sala inteira, tudo. Cara, tudo isso não tem nada a ver com o meu curso de engenharia. Nada a ver. Eu não fiz curso de elétrica para aprender a fazer revelação de filme e nem
nas atividades. Então é o seguinte, voltando para a tua pergunta, o que mais me agregou, e isso serviu para a minha carreira como um todo, né? O que mais é importante no curso de engenharia é a amplitude na tua linha de raciocínio que um curso de engenharia te permite. É lógico que tem algumas tecnicidades que você aprende e te ajuda, mas a grande contribuição de um curso de engenharia é você, cara, tem que resolver de alguma forma, tem que pensar numa fita, tem que pensar numa coisa, essa sacada, essa amplitude de pensar de fora da caixa, pensar de formas diferentes. Esse mindset de resolver os problemas que você tem que resolver o problema. Você tem que resolver o problema. Não é aquela coisa assim, eu chegar para você, e eu falo para vocês algumas vezes, né? Olha, é o seguinte, nós precisamos fazer tal coisa. Sei lá, precisamos escrever uma frase na parede. Ah, professor, mas eu não tenho caneta. Cara, o problema está exposto. Precisamos negócio. Cara, vamos atrás e resolver a questão. Né? O engenheiro tem por si só essa coisa, cara, precisamos pegar caneta. Cara, se não tiver caneta, cara, ele vai pegar, vai procurar. Cara, o carvão pode ser. Ou Então é por isso que quando você fala assim pra gente, não sei, vocês que sabem, é uma provocação, na verdade. Não, na verdade eu não sei mesmo. Ah, entendi. Não é uma provocação. Não, eu não sei mesmo, mas na verdade é o seguinte, a nossa visão é o seguinte, cara, eu tô com um problema. Cara, vamos resolver. Vamos resolver. Mas isso foi bom até para eu ganhar confiança. Aqui eu estou no projeto tem alguns meses, né? Isso foi muito bom para eu ganhar confiança. Aqui, né, eu também trabalho na equipe de comunicação, né? Tomar iniciativa e ver. E não vai existir uma fórmula que alguém vai me dar para resolver esse problema, entendeu? Total. E tem uma coisa, às vezes, que fala o seguinte, cara, eu acho melhor. A pior coisa não é a decisão errada, é a não decisão. Lógico, né, pessoal? Não é o seguinte, então eu vou poder tomar decisão em qualquer... Não, a gente tem que medir os riscos daquela decisão, daquela tomada de decisão que a gente vai fazer. Tá? Mas ficar parado esperando é o pior. É o pior cenário. Então, nunca na vida profissional, a gente... eu trabalho em algumas organizações, já trabalhei em grandes e pequenas. A pior coisa é você achar que, você ter a expectativa, pô, eu acho o Alexandre, eu acho a Lorena, eu acho o Renato, eu acho o Rafael, estão fazendo isso. Aí depois de um tempo fala, cara, não fizemos. Por isso que algumas vezes eu perturbo muito, assim, falta de informação. Cara, a falta de informação, cara, nos dias de hoje, e eu tô falando isso, vocês são novos e ficam aquela coisa, meus sobrinhos são assim, não dá retorno, não dá posição de uma atividade. Cara, hoje em dia, que a gente tem os meios mais acessíveis, né? É injustificável falar, eu não tive tempo de dar um retorno, que eu fiz ou que eu não fiz. Cara, não existe isso. Mas aí que tá, eu tô falando isso agora, alguns de vocês... uma reunião do Pilar, galera. Uma reunião. Algumas vezes eu vou falar, e alguns vão falar, não, professor, agora... Não adianta. É natural que vai... não, ele deve estar exagerando. Cara, no mundo corporativo, o que mais vai ser cobrado é a coisa da informação. No nossa sociedade hoje, da informação, que é muito... A informação hoje, ela é muito... O valor dela, a validade dela, a data de validade dela é cada vez mais curto. Quer dizer, se você não me der a posição agora sobre alguma coisa, cara, daqui a 2 minutos, você chegar para... professor, sabe aquela informação que você estava me pedindo aqui da semana passada? Então é isso. Cara, não preciso mais. Eu não preciso mais. Já tive. Eu acho até comigo mesmo, talvez. Se eu chego para você, eu chego para você e falo assim, Lorena, eu preciso de uma informação. Cara, passou um tempo, eu não vou precisar mais. E realmente funciona assim. E se eu não precisar mais, cara, é lógico, né? Eu tô falando numa situação e eventualmente eu entendo que algumas vezes vocês estão em aula. Isso é outra questão, não estou nesse cenário. Mas você está no dia a dia corporativo, você pede a informação, cara, a gente tem que ter uma coisa, se eu não tiver... Quando a pessoa me pede alguma informação, eu tenho que falar o seguinte, cara, daqui a 10 minutos essa informação, eu não preciso mais dar essa informação. Não vai, se eu precisei, eu já vou ter procurado de outra forma.
Pessoal, na verdade eu não estou dando indireta para vocês. Não, Mas isso é uma coisa importante. É Lógico. importante essa coisa na questão de gerenciamento de carreira. Porque hoje, e esse tipo de habilidade é uma soft skills que, independente da formação que a gente tenha, ela é muito bem, admirada, é muito bem. Cara, você saber que a pessoa vai estar, quando eu precisar, vai estar. Eu posso não ter a resposta. Eu posso chegar, assim, cara, o Alexandre, putz, ele não vai. Esse assunto não é do domínio dele, tudo bem. Mas eu sei que se eu precisar do contato, ele vai estar ligado. Entendi. E isso no dia a dia profissional é muito valorizado. Isso não tem a ver com ser um bom engenheiro que tira notas altas, tira nota baixa, nada. É coisa que, com o tempo... Acho que está muito ligado à proatividade, a questão da criativa, essa abertura para falar sobre a qualquer momento. E se permitir também, Lorena. E também se permitir, porque algumas vezes vocês, enquanto alunos, estudantes, estagiários ou recente no trabalho, é óbvio, tudo com moderação, assim, porque acontece às vezes a pessoa é formada e já acha que já vai abafar. Não, humildade. Mas é importante a gente considerar o seguinte, cara, eu adoro quando as pessoas podem opinar. Cara, eu posso não concordar, mas eu quero ter pessoas, e o mercado procura pessoas que se posicionem. Tomem decisão, que tenham iniciativa. E se não tiver espaço, Lorena, que a gente busque o espaço. Ah, não, é porque na empresa tal eu não tenho, eu jamais vou ter essa oportunidade. Cara, acreditem mais. Eu acho que os dias de hoje, as empresas, elas diferentes. Pela empresa onde eu passei, tantos estagiários de técnico superior, a gente tinha um acompanhamento das empresas de integração. Depois, cada estagiário tinha um ciclo de performance que era acompanhado, tanto na parte técnica quanto na comportamental. Tanto é que, em seguida, eu tive colegas que foram contratados e efetivados, só que depois eu passei na universidade, eu decidi para cá. E, assim, hoje a gente nota que tem uma proximidade maior. Eu, como estagiária técnica, nas primeiras semanas, fazer tanta coisa porque eu não sabia o que fazia, e às vezes eu nem tinha um treinamento, sabe? Que no caso são as normas. Passar do tempo que eu fui adquirindo, eles começaram a me solicitar para serviço. E dessa época que eu vivi, o que eu mais gostei foram instalações elétricas prediais e as de casa eram acionamentos de motores, era proposta de para plano social. Então, hoje o mundo corporativo ele tem que pegar o rapaz que tem, a moça que tem anos e falar, olha, a gente vai parar para naquele cargo, para assumir aquele cargo futuramente. É um suporte para desenvolver as habilidades, Exatamente. Né, então, eu acho assim, que desde a época que o professor começou agora, eles viram essa falha e começaram a moldar. E hoje o mercado de trabalho ele está muito assim, eu escuto colegas jovens, principalmente na área de tecnologia, em a questão das mensagens e tal. E hoje se tem um acompanhamento da liderança para com o empregado sendo estagiário ou CLT mais presente. Acho que graças a Deus. Ainda bem, né? Mas eu não estou seguindo as tuas perguntas, né? Você tem que me policiar. Não, a gente já falou de várias coisas que foram notadas aqui. Só nesse ponto que ainda que a gente está falando do estágio, o meu primeiro estágio eu não tive um grande suporte, assim. Mas, por bem ou por mal, eu consegui aprender muito com isso. Porque foi basicamente assim. Cheguei para uma vaga de estágio e em uma semana eu estava fazendo o trabalho de um designer sênior, por exemplo. Mas assim. eu percebi também que era esperado que eu pudesse errar. Então, isso foi bom para me dar segurança. Apesar de eu ter achado uma responsabilidade grande de início, foi um baque assim, que me preparou bem, eu acho. Agora, tem outra coisa que eu ouvindo vocês, que acontecia, que é o seguinte, a gente se cobra muito.
né? Sim. A gente se cobra A gente muito, acaba né? se rebaixando É, até. Uma A gente tem autossabotagem, né? a é. gente tem a capacidade de ganhar aquilo. O nosso livro já propõe ideia, falando assim, eu acredito que você é capaz de desempenhar essa atividade. Pega, depois, meu Deus, cara, o que é que eu vou fazer? E assim, acaba vendo que desafios eles são importantes na carreira profissional, porque vão amadurecer, vão amadurecer esse conceito de que pode exercer aquele papel, mesmo sendo novo, mesmo sendo tanta experiência assim. Isso é muito bacana, porque acaba existindo uma troca de ideias, né? Pode falar, professor. Não, mas eu estava falando de se cobrar, porque é o seguinte, seja em qualquer fase da carreira, todo mundo está suscetível a cometer equívoco, tudo. E não pode se martirizar pelo erro cometido. Né? Não pode se martirizar essa coisa de, poxa, errei, que vai ser de mim. Cara, primeiro, ter humildade de ouvir e assimilar aquilo, a crítica, o comentário, a sugestão, como pegar aquilo que lhe compete, porque pode ser que a crítica não seja válida. Posso falar. Sim, eu tive essa né? vibe de levar pro chão, passar uma semana sem falar. Não, cara, esquece isso. E assim, depois eu sou meio assim com vocês, né? Cara, aprendi a separar. E eu vi que depois as ideias começaram a rolar de uma forma mais prática, mais dinâmica. Eu acho e importante assim, a gente acabou com uma relação bacana. Acho importante a gente ter sentir a vontade para botar a ideia, o trabalho no mundo e receber os feedbacks. E é isso que você falou, tipo, escutar com essa cabeça aberta e considerar o que é válido e o que não é. Porque vai ter coisa que não vai ser válido, Sim. vai ter coisa assim, ficar se martirizando. Cara, o leite derramou, cara, vamos lá limpar o leite, vamos aprender da próxima vez vou ter mais cuidado, vou evoluir, né? Receber isso de uma forma propositiva. Agora, tem uma coisa, nós não temos controle sobre a forma como as pessoas vão nos tratar. Então, é aquela coisa, Lorena. A gente pode chegar numa empresa, uma oportunidade, ou com um concorrente, ou com um cliente, ou com um fornecedor, e falar, cara, mas espera um pouco, o cara tá me tratando. Cara, lógico, a gente não tem controle sobre isso. Então, a gente tem que... por isso tem aquela coisa que você pontuou no começo. A gente tem que ter esse distanciamento de respirar. E, cara, quantos sapos vamos ter que engolir, né? Mas aprender que aquilo, considerar que aquilo pode ser um aprendizado. Toda oportunidade, o que não vale a experiência que a gente não aprende. Seja o que for, da experiência positiva, negativa, o que tem até o Ariano Suassuna, com um escritor, ele falava muito o seguinte: o que pega é o gosto médio, né? Ou a coisa é muito boa, o que pega é o médio. Cara, o que pega é aquela coisa de você não aprender, certo? Você tem que toda oportunidade ter uma oportunidade de aprendizado. E alguma coisa vai te servir. Era um ponto que eu queria conversar com o professor, né? E aí surgiu o podcast, a gente pode trazer para cá, que foi do seu livro, Superando e Você leu? Corporativa. Não terminei ainda, mas... eu não terminei ainda, é bom, né? Você está no primeiro capítulo. Comecei, né, amigo? Não, mas eu achei um ponto importante, assim, a gente... os comentários do início e não separar vida corporativa eu acho que a gente acoplar os valores que a gente recebe em cada dessas partes da nossa vivência e pegar o que tem de melhor, por exemplo, questão de gestão e organizacional que eu aprendi aqui no STEM, e eu levar isso para o meu dia a dia na minha casa, por exemplo, para dividir tarefa com os meus irmãos. E o contrário também, de gente ter uma criação, não uma criação também, educação ética e levar isso para o trabalho. Uma coisa que dentro da empresa que eu trabalhei foi o seguinte: que nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós temos que ter convicção de quem nós somos. Se nós esquecermos, estamos perdidos. Nós vamos nos basear na opinião do outro. E se basear na opinião do outro, uma corporação é muito perigoso.
Então, chegou um momento que eu já estava me baseando pela opinião do meu chefe. Eu não, eu tenho uma história E eu você já sou alguém. e você é maior, a sua história é mais relevante que qualquer outra história que você vai ver Então, em qualquer outro assim, eu cenário. tive que saber separar. Nossa, tem características que ele aponta que eu devo melhorar. Existem coisas que são da Lorena, que vai acabar tirando certas qualidades dela. Eu acredito. Qualidades. Eu acho que a comunicação, a chegada, bom dia para todo mundo, começar a brincar com todo mundo. E eu percebi que isso ao longo do tempo teve que ser moldado, principalmente para nós mulheres. Nós temos que impor um respeito, ter uma seriedade maior que a do homem. Eu acredito que ainda enfrenta isso. As coisas estão mudando, mas ainda é pertinente. Não, o cenário para a mulher melhorou muito, mas está muito aquém ainda. Há muito preconceito e é execrável essa situação. Mas a gente tem que batalhar. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Quando a gente desiste, a gente tudo. Mas a coisa do pessoal e corporativo é aquela coisa assim. Não dá para separar. Ah, não, aqui é o Alexandre fora da empresa. Cara, você tem os seus valores. A gente passa a maior parte do tempo nessas corporações. Exato, você passa a maior parte do tempo fora. Vida, né? Exato. Lógico, tem uma questão comportamental que é lógico. Você está num ambiente familiar, sim, você está lá de pijama na empresa. A sua forma de gostar é a mesma. Sim, mas os seus valores, como você não tem como separar. Ah, aqui é o Alexandre corporativo, aqui não. Tipo, a gente acaba... Vai existir, e vai ter situação que a gente vai estar numa organização, cara, putz, não concordo com isso aqui. Cara, vai ter situações que, se ferirem os teus valores, você vai saber o melhor momento de sair dessa situação. Né? Eu trabalhei em empresa que chegou uma hora e falei, cara, putz, isso aqui tá me causando mal. E a gente tem várias... Hoje em dia, no mundo corporativo, a gente tem que ter uma clareza e a gente não precisa ser só a Lorena que trabalha no projeto tal, ou o Alexandre que trabalha na empresa tal. Nós somos vários personagens em vários cenários. Sim. Você é modelo, né? Sei não disso. Eu ouvi falar. O professor André, que o professor André falou, o Alexandre modela, certo? A Lorena canta. Eu sou eletricista, gente. Cantar eu não canto nada. Só pro Romeu, que é meu... Não, tudo bem. Você pode não cantar bem, mas eu vou falar que você canta. Então aqui a gente pode ter vários personagens, né? Eu lembro quando eu trabalhava em organização, na minha época ainda tinha aquela coisa, não, você só pode ser o funcionário da empresa. Cara, eu não podia nem assinar os meus artigos. Porque eu trabalhava na empresa e a empresa não permitia. Olha que ponto você chegou. Cara, hoje em dia a gente pode ter vários. Com responsabilidade, né? Com responsabilidade. E aí vem aquela coisa, você não me perguntou, mas eu vou pontuar. A questão de os nossos comportamentos nas redes sociais serem compatíveis com a imagem, com a postura que a gente ia passar. Isso não é... não tem nada a ver o que eu posto na minha rede. Não, cara, não é questão de ter nada a ver, cara. Cara, da mesma forma que a gente não consegue fazer totalmente essa distinção, e as empresas, elas consideram isso. O teu mundo, a sociedade considera isso, né? Algumas vezes a gente se sabota nessa situação. Aí vai ter sempre aquele que fala... lembra do seu processo de prever? Alguma que passou que tipo... Alguma que eu passei é bom, né? Acho que eu já passei. Porque eu já passei por muito. Não, cara, de tudo. De tudo. Algumas vezes a gente... E assim, uma coisa que eu percebi, antes eu pensava o seguinte, nossa, vou fazer empresa que tem que gostar de mim. Só que eu acabei percebendo que existe uma balança ali. Os dois ficam... Sim. Nossa, será que meus interesses... Total. Sim, e hoje em dia... Às vezes tem empresa que não conversa com esse propósito. Na minha época, Lorena, as vagas eram mais limitadas, assim, a gente sofria muito, né? Para conseguir estágio, tudo. E hoje em dia, a gente já tem essa preocupação, cara, não é só a empresa gostar da gente, a gente tem que gostar da empresa.
A gente tem que Exato. gostar daquilo que... E eu lembro uma vez que eu estava indo numa empresa para fazer um processo seletivo, e aí era dentro da empresa, eu tinha que entrar, tudo, e eu testemunhei no caminho, cara, um coordenador lá xingar o povo, xingar os funcionários, alguma coisa assim. Cara, eu dei meia volta e fui embora. Cara, A gente precisa se adaptar a tudo também, né? Porque não, tem coisas que vai lógico, afetar a você tem gente. que ter um Fala bom muito senso sobre a de... questão da saúde mental no Sim. ambiente de trabalho. Se você tem saúde mental, é impossível você fazer trabalho. Com moderação, né? Porque, Sim. assim, tem situações que é o seguinte... o cara olhou feio pra mim. Aí já tá demais. Mas acontece. O problema é o extremismo nessa A situação. gente tomar cuidado para não ficar hipersensível a qualquer coisa, né? Isso. Porque aí a gente perde a nossa confiança e vai ficar, tipo, aberto a qualquer olhar. Exato. Exatamente. Qualquer situação vai Uma nos resposta, incomodar. às vezes a gente vai conversar alguma coisa de trabalho e a pessoa não tá numa hora boa do dia dela, vai responder diferente, mas, sei lá, daqui a 3 horas ela Mas e podia... aí, como foi essa podia não ser. entrevista? Tive várias. Eu tive entrevista que eu... Não teve Que- nenhuma que a- que marcou? Não, olha, eu lembro uma delas, que numa empresa que eu fiquei 10 anos, a minha conversa foi de meia hora e saí já contratado. Essa empresa que eu fiquei 10 anos. Foi a empresa que eu fiquei mais tempo Foi a da e que a Plotagem? entrevista foi mais... Qual da? Botar- Não, essa da Ah, tá. Plotagem. Não, cara, essa da Plotagem foi o primeiro, cara. Fiquei 2 anos, o meu estágio foi 2 anos, né, nessa empresa. Tem processos muito longos. A empresa que eu fiquei mais tempo, a minha entrevista foi de meia hora e eu Uma estava contratado. conversa, algo Foi tranquilo. descontraído. Acho que Nem você sempre se é. cansa. Algumas vezes você tem que pesquisar, eu acho que você tem que até trazer pessoas que trabalham nessa área, até para pontuar, porque existe uma etiqueta corporativa a ser seguido quando você, né? Deixa eu falar das pessoas que fazem as entrevistas. Recrutador. Recrutadores, porque algumas vezes a Eles gente fazem cria uma... leitura de imagem É. do candidato. Não, você mesmo um dia desse falou, pô, professor, eu vou entrar na Oi, entrevista, eu tô super nervoso. Lorena, cara, se você tá... O fato de você estar nervoso vai te ajudar ou vai atrapalhar o teu processo? Se for atrapalhar, cara, lógico, é uma situação diferente, mas você tem que considerar... Eu lembro uma vez, eu fui fazer uma entrevista com uma pessoa que as pessoas falaram, nossa, cara, eu fiquei pensando... Aí eu pensei assim, seguinte, quando vai ser a próxima oportunidade de eu voltar a participar da entrevista aqui? Acho que nunca. Cara, tenho que dar o meu melhor. A coisa é você ficar com aquela frustração daquilo que você poderia ter performado e você não... Ou pelo menos tentar performar. Falar em público é uma coisa que tem a ver também com a coisa de carreira. Se já hoje, você que está cursando engenharia ou cursando qualquer coisa, você já se identifica que tem dificuldade para isso, e dentro das tuas expectativas profissionais, você tem essa espera, cara, é importante você, cara, já vou fazer alguma coisa para isso. Você vai esperar... Um mês atrás, a gente, numa empresa, a diretora falou, olha, vai chegar um momento que eu vou pedir para toda a equipe subir ao palco, para agradecer a ação. Beleza. Aí eu estava a caminho e chamei uma das pessoas. Não, Renato, não posso ir. Por que você não pode ir? Não, porque eu tenho pânico de ficar em público. Não, mas você já sabia que... Não, mas sabia, mas eu não... Eu falei, cara, eu vou subir, mas eu vou ficar atrás de você. E a pessoa é baixinha, sou bem alto, né? A pessoa é baixinha. Não apareceu. Ela ficou lá de... Mas, cara, espera um pouco. A pessoa já tem 15 anos de carreira, já sabe dessa dificuldade e não fez nada ainda para melhorar aquilo, cara. Então, talvez seja importante, dentro de cada coisa que você já está planejando a tua carreira. E comunicação é muito prática. Eu lembro que o primeiro vídeo que pediram para eu mostrar a cara assim no Instagram, eu falei, não vou conseguir. Eu passei 2 semanas fazer um vídeo de 1 minuto. Sério? Não, hoje eu consigo pegar um roteiro, ler e fazer em 1 hora. Mas era uma insegurança que não tem muito motivo. Todo mundo
fala, todo mundo se comunica e, sabe, não... Nem todo mundo, mas é aquela coisa, seja qual for a sua dificuldade, e você trabalha comunicação, é engenheira, cara. Olha, a Lorena já sabe que vai trabalhar com projeto, você já sabe que você vai ter uma necessidade de falar para um público maior. Cara, desde já procure desenvolver alguma ação, alguma iniciativa que você vai conseguir resolver desenvolver essa habilidade. Eu acho que nada melhor do que fazer uma leitura de si mesmo, porque eu conheço muitas pessoas introvertidas, elas são técnicas e são muito boas no que fazem, são criativas e imaginativas. Eu já conheço pessoas que são extremamente comunicativas, elas são boas de negociação. Então, assim, eu acho que cada um tem uma coisa diferente para oferecer para um time, e dentro dessa empresa ela acaba sendo desafiada a desempenhar a comunicação que ela já não tem hábito e trabalhando. Eu lembro que quando eu entrei no mercado de trabalho, até mesmo antes de ser na área técnica, eu não falava com ninguém, eu morria de medo, tinha medo de discordarem comigo. Eu só aprendi isso na prática, eu tinha problema na fala, eu era meio caga, falava mais lento. Então, isso aí foi crescendo ao longo do tempo e eu fiquei assim, esse papagaio. Mas, assim, isso é bom, né? Você que falou que você era papagaio. A gente não falou nada. Por trás dos bastidores, eles falam. Nossa senhora do tá gravado, céu. eu não lembro de ter falado. Nossa, Alexandre, eu falei pra você pagar aquele vídeo. Então, é isso, eu acredito. A comunicação, ela é ótima, porque leva a gente a muitos lugares. Sim. Lembro que, às vezes, eu tinha vontade de falar as coisas, de modificar as coisas, de melhorar, e não acontecer essa melhoria, eu ficava frustrada. Só que a Lorena tomou iniciativa. Então, realmente. E, professor, deixa eu lhe perguntar, teve a sua carreira aí, fez a graduação de engenharia elétrica, trabalhou na indústria. Como foi que o senhor virou escritor? Então, daí de tudo. Sobre gestão. Eu tinha um pavor em escrever. É a coisa que eu estou falando para você. Lá na minha época, tinha uma matéria chamada ditado e composição. Ditado, a pessoa falava uma palavra e a gente ia anotar. E composição era uma redação que você falava. E eu sempre fui péssimo. Péssimo. Aí eu fiz a minha formação em engenharia, fiz a pós em marketing, aí fiz uma pós em engenharia de qualidade, e aí eu pensei, cara, o que é que eu vou fazer na próxima? Aí eu pensei, cara, vou fazer um mestrado. Aí meu trauma, cara, mas o mestrado tem que escrever. E eu falei, cara, não vou conseguir. Aí eu falei, não, eu tenho que, já que a minha falha, né? Desde o primeiro dia de aula do mestrado, eu comecei a escrever a minha dissertação, mesmo eu já tinha o título. Então eu escrevi muito durante... Então quando acabou, cara, eu tinha lá um texto, sei lá, 200, 300 páginas, eu tive que cortar, inclusive. E aí, com isso eu comecei a criar eu passei a escrever e falei, cara, isso não é um trauma. E depois, com o tempo, eu comecei a escrever, eu já escrevi 19 livros. 19 livros. Escrevo no meu site a cada 15 dias. Eu escrevi artigos também na revista. Né? E aí vem a coisa. No meu mestrado, eu tinha que fazer, eu trabalhava junto, e aí uma das formas de você obter crédito era você publicando artigo. Então, durante uns 2, 3 anos de mestrado, eu escrevi muito artigo. Muito artigo. Não porque eu gostava, porque ele me ajudava a reduzir. E aí eu escrevi muito artigo. Então, eu tinha muita produção. Mas a questão do é muito... Do confronto. Faz tu quebrar romper essa bolha. Isso. E aí vem aquela outra coisa. Eu trabalhava em empresa, tudo, e a minha família, o meu avô criou um time de futebol nos anos 50. E a minha família, várias pessoas, meus tios, jogaram futebol profissional. E eu sempre me envergonhei de falar isso, porque, na verdade, no ambiente corporativo, eles falavam, não, isso não é coisa de gente séria. Gostar de futebol ou gostar de arte não é coisa de gente séria. Você jogava? Não.
Não, vamos mudar de assunto. Ok. Mas o caso é o seguinte, eu trabalhei muito tempo em empresa em que ninguém sabia que eu escrevia sobre isso. Porque eu achava que as pessoas iam me pautar por não, se você gosta de futebol, você não é um cara sério. Tudo. Aí iam basear toda a sua identidade a partir Mas desse aí que assunto. tá, cara, que preocupação é essa que eu tenho que ter com o que os outros pensam de mim, cara? Entendeu? Você pode ter uma habilidade de outra coisa totalmente diversa do dia a dia corporativo e ninguém tem que te julgar por conta disso. Eu passei anos, eu tinha coisas e as pessoas não sabiam porque eu fazia questão de não falar, entendeu? Hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Eu escrevo no mês passado, em outubro eu lancei um livro eu tenho artigo de mundo corporativo, de esporte, de qualquer coisa e não tenho cara, porque eu posso ser vários José Renatos em vários cenários, né? E não é que ninguém tem nada a ver com isso, cara. Eu posso e nós podemos. Você pode ser uma ótima engenheira, eletricista e tem uma capacidade de desenvolver outra coisa. Sou desenhista também, desenho artístico. Sou péssimo nisso. Lorena, cara. Eu sou Cara, eu sou. apaixonada. Então, mas é o tipo da coisa. A gente tem que ter esse desprendimento. Podem coexistir, né? E são parte da nossa identidade. Podem coexistir, não tem Essa problema é a nenhum. Sim, A da proposta gente do STEM é desenvolver. justamente a pessoa transcender, a pessoa explorar múltiplas habilidades. Acho que hoje em dia o profissional tem que ter essas habilidades de se comunicar, de desenhar. Eu gosto de jogar xadrez, gosto de Olha só. escrever, gosto de desenhar. E sou eletricista por paixão. E você, por exemplo, é modelo. Como é que lá o @Alexandre Models? Isso daí. Modelo, Agência de designer, publicidade. Comunicador, gestor de planilhas. Então, acho que a Academia STEM ela vem justamente para isso, abrir esse leque de oportunidades, fazer com que os alunos possam descobrir a si mesmos e ver que não tem nada de errado em ter múltiplas habilidades. Eu conheço pessoas que são muito boas em contar piada. Eu sou horrível. Eu, na verdade, é porque Isso já é tá legal. perto do horário final. Eu sou ótimo em contar piadas. É verdade. As minhas gente. piadas são muito boas. Não, conta não. São muito boas. Sim, elas são E agora que eu tenho uma ótimas. sala, viu, professor França? Eu tenho uma sala agora do projeto de excelência. A gente pegou a sala aqui do lado. A gente vai tirar muitas piadas, né, Estúdio, professor? né? Eu sou. Hein? A sala do lado, ainda bem que não está gravando, ninguém está ouvindo. A sala do lado do estúdio é a sala do projeto do Pilar da Excelência. né? Podemos usar à vontade lá. Eu vou colocar deixar a as plaquinha coisas. lá amanhã, então, professor. Põe a Tudo bem. fixa bem. lá. Acho que ninguém vai achar ruim, não. Ninguém né? vai achar ruim. E quando se usa, tem muita gente que vai assistir a gente e eles ainda estão no ensino médio. Como foi que você escolheu engenharia elétrica? Meu pai fazia engenharia. Ah, tá. Mas eu sempre falo isso para vocês, né? Assim, o que leva a gente às nossas decisões, algumas vezes são argumentos totalmente. Sim. Meu pai fazia engenharia, eu achava que ia ser legal. Cara, com 16 anos, eu não me reunia. Hoje eu acho que eu não tinha condição de definir qual que seria a minha profissão. Certo? E se você perguntar assim, quanto tempo você trabalhou como engenheiro elétrico? Cara, eu não sei. Eu acho que muito pouco. Eletricista. Acho muito pouco. Né? Mas é o que eu falei. Né? O que me deu maior o gostar da engenharia é a amplitude e a abrangência de eu posso ser o que eu quiser. Escolhi com 14 anos. Cedo, né? Não, a gente... Mas a Lorena também, pelo amor de Deus, vai ter que fazer, nós temos que fazer assim, Lorenas, onde vivem, como comem, onde moram. Cara, é Globo Repórter, cara. Vai ser uma série, cada um. Meu mundo com Lorena. Mas deixa eu te contar, 14 anos escolhi mecânica. Era a escola Já escolheu técnica. outra coisa, né? Era escola técnica. Aí a minha mãe foi lá, tu não vai fazer mecânica não, tu vai o quê? Vai trocar óleo? Aí ela foi e botou lá mecatrônica. Vai fazer mecatrônica. O que é isso, mãe? Não sei também não, vai fazer. Aí eu fui fazer, e foi lá que eu descobri. São 3 divisões, né? Mecânica, informática e eletrônica. Aí eu fui debandada para elétrica. Gostei de elétrica, segui. Não, na verdade a Lorena estava fazendo engenharia elétrica porque eu fiz engenharia elétrica, então ela...
Exatamente. Tem pessoas que vão ser influenciadas pela família e tem pessoas que vão ser Sim. influenciadas, assim, porque alguém jogou Assistir um filme, sei lá. na tipo, sorte. Entendi. É, Não, o importante é se entregar para o que vai fazer. design né? foi Não, foi algo que eu escolhi convicto, mas demorou um pouco. Não. Eu escolhi o convicto, mas demorou. Essa convenção demorou Pra eu ter. pra ter. A gente ficava, tipo... E essa sua vida de modelo foi como? Aí aconteceu, foi orgânica. Foi orgânico, foi uma coisa natural, né? Sim, a beleza já vem de família, então tudo certo. Você tá falando beleza de quem? Nossa, Obrigado, muito Ô, obrigado, professor, amigo. a gente tem inteligência. Não, exatamente, né? Mas ainda bem que não tem as pessoas da comunicação aqui. Como é que estão aquelas três lá? Natália, Yasmin e Gabi. Né? Cara, ou pessoas... Elas não vão assistir, Complicadas, né, professor? Hein? Complicadas. Dá um né? toque pra elas. Tem uma acompanhando a gente aqui no ao vivo. Não, eu tô ignorando, eu tô olhando pra câmera. Olha, a gente vai se aproximando de 1 hora do episódio. E eu separei o último tópico pra gente comentar aqui, é só das ações presenciais que a gente está voltando aqui no STEM e de falar para os alunos participarem, pra gente usar essa. A gente vai ter cursos, oficinas então, por favor, venham. O que tem de novidade por aí, professor? Você sabe, se você resolve, a pessoa que mais amola. Vamos abrir uma planilha aqui, né? Vamos abrir a planilha. Presencial, grandes temas presencial. Nós vamos ter. O online continua. Nós vamos medir agora, porque não tem como a gente ignorar a abrangência que o online dá maior. A gente ter convidados de outros estados, né? Exato, a gente se torna impossível. Mas a gente volta, a gente vai fazer pelo menos uma ou dois grandes temas presenciais ao longo do mês, né? Aí agradecer o Rafael, a equipe de comunicação, obrigado, certo? Que eles vão nos suportar aí. Com certeza. Não, eles não estão sabendo, mas eles vão nos suportar, espero, né? Aí tem as trilhas de excelência, que também logo, em breve já vai começar um presencial também. No mesmo esquema, a gente vai ter o presencial e vai ter o online também, até mesmo por causa do público, para ter uma manutenção. Tem o Conversa de Excelência, que acontece em horários alternativos, até mesmo com a pegada mais acadêmica, que muito próxima, a se aproximar mais até do que a Permanência tem feito. Então, eu acho que a gente vai começar a tornar o modelo mais híbrido, justamente para a gente ter a abrangência do online, que vai passar a ser a vida de vocês, os profissionais, daqui em diante, e pegar o presencial, porque, na verdade, nada mais positivo do que você ter o contato visual, né? E depois permitir que isso aconteça de uma forma mais interativa. Então, a gente está tem tido uma boa recepção, e em breve vai ter também Fala. Outra coisa? Que era a oficina que você falou? Então fala. Não, a gente vai ter oficina sobre o uso das ferramentas bibliográficas. Bibliográfica, vai ser presencial aqui. Que é no Excelência, no Conversa de Excelência. Isso, e são poucas vagas. Conversa de Excelência, para quem não sabe, é com a professora Simão. E o Carreiras vai ter próximos convidados, vai ser semanal. Nem sempre vai ser ele, felizmente. Pessoal, não vai, porque esse programa não é programa... A gente pode revezar, né, amigo? A gente apresenta uma semana, outra não. pessoa. Se ele quiser, não, esse programa é de vocês. É nosso, então, tá bom. Não, mas muito obrigado por ter participado e ter nos provocado a vontade de fazer o podcast. E agradecer a Lorena também. Proporcionado essa experiência. Agradecer ao Rafael, porque senão no dia que ele trancar a sala, mas pessoal, de qualquer forma, se essa sala estiver fechada, vai na sala do lado, que é a sala da excelência, tá à vontade. Acho que eu não vou achar o professor Francis por lá, não. Pessoal, obrigada por acompanharem os Temcast Carreiras. Ela já cortou a gente, você viu? Ela cortou a gente. Ela cortou a gente. Porque senão isso daqui vai à noite toda. Vai. Sigam a Academia STEM no Instagram, @CadSTEM. E talvez sigam o Mano STEM também. Sigam o Mano STEM, dá uma força lá para eles. As carretas e tem muita coisa aí pela frente. E qualquer coisa, nos procurem no Instagram. Lorena Souza. Pode ir lá. Alexandre Model, né, professor? É isso, obrigado. Tchau.